Muito bem, muito boa noite. É um prazer nós estarmos começando mais um Jesus e Saúde Mental, mas começando hoje um bloco de reflexões sobre as leis morais que nós conhecemos a partir do Evangelho, do Livro dos Espíritos, na terceira parte, e vamos fazer conexões com a saúde mental, especialmente inspirados a partir de reflexões que o nosso amigo Sérgio Lopes pôde escrever em alguns livros. Então fica conosco que a partir de hoje, nas últimas terças-feiras em geral, com alguma eventual mudança, eu e o Sérgio Lopes estaremos mais uma vez juntos ao longo desse ano, mas dessa vez tentando nos debruçar sobre as leis morais da vida e a saúde mental. Fica conosco mais uma vez. Muito boa noite, Sérgio. Eu estava aqui apresentando que a partir de hoje, né, geralmente nas últimas terças-feiras, como de certa forma nós fizemos em 2023, pegando o livro O Código do Monte e fazendo reflexões sobre o Evangelho de Jesus, especialmente a partir das bem-aventuranças e a saúde mental, nós iremos, eu e o Sérgio Lopes, aqui uma conexão Recife, Pelotas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, passando pela Bahia, aí na Mansão do Caminho, com o nosso amigo Sérgio, que está nos bastidores, podemos fazer reflexões sobre as leis morais da vida e a saúde mental. E a gente vai pegar como base o Livro dos Espíritos, como referência principal, mas reflexões que o Sérgio Lopes teve a ocasião de lançar, né, primeiramente em um livro sobre as leis morais da vida e a saúde mental, mas em um segundo momento ele pega essas reflexões e desdobra em uma análise, né, de um livro que ele escreveu junto com a doutora Ivênia Prado e o Décio Iandoli. E vou passar, portanto, Sérgio, primeiro, mais uma vez, agradecendo, de certa forma, em nome da Mansão do Caminho, da TV Mansão do Caminho, porque esse conteúdo acaba também gerando uma ajuda do ponto de vista de manutenção dessa obra social que é tão relevante no bairro do Pau da Lima, em Salvador, mas que ganha uma relevância no sentido de aumentar a esperança das pessoas, não só no Brasil, mas pela expressão, né, dos seus fundadores no mundo todo, pela trajetória que os seus fundadores conseguiram desenvolver, especialmente o nosso Divaldo Franco. Então agradeço também, Sérgio, a tua disponibilidade, porque é um tempo em que a gente vai estar juntos aí, gerando também não só conteúdo, que possa aprofundar um pouco a nós mesmos. Acho que tem um ganho, particularmente eu acho muito legal, quando a gente pode compartilhar, assim, reflexões que não sejam só uma palestra em que você fala sozinho, né? E é muito bom, você tem conexão com os benfeitores, a gente espera que sim, né? Espera que a conexão não seja com os espíritos perturbados, para que a gente não seja porta-voz da perturbação, mas que seja porta-voz de algum aspecto iluminativo, e a gente se ilumina ao falar. Mas essa troca aprofunda, essa troca dialogada, acaba sendo muito útil. Eu gosto bastante, acho que foi um ganho assim que a pandemia nos pôde trazer, de formas que nós não estávamos tão acostumados assim dentro das palestras espíritas, que eram mais expositivas e menos dialogadas. Então, Sérgio, um prazer para mim, um prazer a gente estar junto. Prazer é todo meu, Leonardo, meu amigo. Uma satisfação muito grande estar novamente aqui na TV Mansão do Caminho, nesse espaço sobre que já abordamos temáticas no espaço Jesus e a saúde mental, né? E eu fico muito feliz de poder contribuir com esse trabalho gigantesco que o Divaldo dedicou a vida dele toda e dedica ainda, da Mansão do Caminho, e também porque pode ser um espaço de ampliação das nossas reflexões, conforme fizemos o ano passado, já com o trabalho do Código do Monte, sobre as bem-aventuranças, e este ano vamos a prolongar um pouco esse estudo em torno de um outro livro que eu tive a oportunidade de escrever, inicialmente, lá no ano de 2007, foi Leis Morais e a Saúde Mental,
E depois, mais adiante, 10 anos depois, quando em 2017, junto com a Irvine e com o Décio, a gente pôde escrever o Cérebro Triuno, e a minha parte, a terceira parte do livro, é exatamente sobre o cérebro superior, né, o andar superior da casa mental e as leis morais. Então, acho que temos muito que a gente conversar, Léo, e tomara que seja bastante produtivo para nós e para quem está nos ouvindo. Ou seja, então vou aproveitar e compartilhar algo que é bastante interessante, porque quando acabamos ano passado, eu então lancei a proposta para vocês, olha, foi tão proveitoso para ambos, que de repente a gente podia fazer uma nova parceria em 2024, e eu falei, vamos pensar nos temas, e aí chegamos nessa ideia, eu que sugeri, não foi o Sérgio que se auto-sugeriu, não foi eu que sugeri, olha, Sérgio, tu tens aí um trabalho sobre as leis morais, mas eu realmente não estava conectado, Sérgio, com o livro, o cérebro, é o cérebro trino ou o cérebro triuno? Cérebro trino, né? Cérebro triuno. Triuno. Tá. O cérebro triuno. Eu não estava ligado que dentro do cérebro triuno você tinha trazido essa contribuição de ampliação das leis morais. E compartilhei com o Sérgio que recentemente estive lá presencialmente na mansão e conversando nos bastidores, sem as pessoas saberem que a gente ia fazer sobre as leis morais, o pessoal me falou que estão estudando também esse livro lá no grupo de estudos, de psicólogos, né, do pessoal da saúde mental, e o próprio Divaldo falou que estava lendo, e achei interessante porque convivendo na proximidade com o Divaldo, a gente vê algumas coisas interessantes, Sérgio. Às vezes tem coisa que a gente que eu estou pensando, que eu não compartilho, e de forma assim meio que aleatória, ele começa a conversar sobre o assunto, e eu acho que não é coincidência, não. Eu acho que tem alguma Quando programação ali repete muito, espiritual. né? Não Quando não é se repete possível. muito. Então, acho que estamos conectados em termos de podermos falar um pouco sobre essa temática das leis morais. E, se possível, fala um pouco do livro, né, o Cérebro Triuno, um Sim. pouco da ideia de como é que surgiu. Vou deixar essa primeira etapa para você poder realmente nos conectar ao assunto. Interessante começarmos por aí, né, falando no trabalho da Mansão do Caminho, trabalho do Divaldo. E esse livro, ele tem uma ligação da minha história pessoal com o movimento espírita, e quando a gente fala em movimento espírita, a gente lembra logo do Divaldo, né? Eu sou de família espírita, né? Quando eu nasci, minha família toda já tinha um trabalho na seara espírita, particularmente a minha irmã, Heloína Lopes, já tinha um trabalho na área da evangelização, junto com a Cecília Rocha, pelo Brasil todo, em torno da evangelização e do trabalho de desenvolvimento da infância e juventude, dos conceitos morais. Então, eu cresci me familiarizando com estas abordagens. Conheci o Divaldo muito jovenzinho, devia ter uns 7 anos de idade, quando a primeira vez eu ouvi, enfim, já naquele momento teve um forte impacto a nossa relação. Ultimamente não temos conversado, pelo menos fisicamente fico feliz de saber que provavelmente temos nos encontrado de outras formas, né, pelo que tu está dizendo aí, né, Léo? Bom, quando no ano de 2007 eu tive essa ideia de escrever, eu já era psiquiatra nessa época, já trabalhava, e uma das experiências que eu tive no campo da psiquiatria, ela foi muito anterior ao trabalho dentro da academia. Quando eu era jovem no trabalho da Juventude Espírita, muito cedo eu ingressei no grupo de caravaneiros de visitação aos lares. E me chamava muito a atenção que as famílias que recebiam assistência espiritual, as famílias que tinham aquela assistência do passe, coisa singela da leitura do Evangelho, tinham resultados muito interessantes no campo da harmonia mental, né? Então, eu acompanhei já desde criança e depois jovem que a espiritualidade tem, de algum modo, um impacto na saúde mental. Uma vez nós atendendo um rapazinho que tinha graves problemas mentais, inclusive de
na ordem de agressividade, chamou muito a atenção que, à medida que nós íamos visitando, depois nós vamos falar sobre ele mais adiante num dos temas, ele melhorou muito, basicamente com a abordagem espiritual, porque o atendimento médico naquela época era muito precário, então a melhora dele foi visível naquele contexto. Isso me marcou muito. Poxa, que engraçado, isso tem uma importância muito grande na saúde mental. Depois do trabalho com a mediunidade, vendo a questão das obsessões, eu fui entendendo melhor que no campo das enfermidades mentais existe uma associação de mentes, que enfermiças podem aumentar os sintomas e trazer pioras para os quadros mentais. Quando eu entrei na psiquiatria, eu pude perceber isso dentro de um trabalho hospitalar. E isso despertou a ideia de escrever um livro sobre isso, porque quando eu estava lendo o Livro dos Espíritos, me chamou a atenção que a terceira parte é um código, né, vamos dizer, de orientações de comportamento e de abordagens de vida, de disciplinas, que tem alguma implicação na questão da nossa vida emocional. É curioso, Léo, que naquela época, 2007, coincide com uma época em que houve um boom no mundo todo de estudos sobre espiritualidade e saúde mental. Um dos livros que foi escrito 2 anos antes, no ano de 2005, foi do Harold Koenig, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente. Eu não conhecia esse livro. Quando eu escrevi Leis Morais e Saúde Mental, eu não tinha essa informação ainda. Alguns anos depois, eu conheci o Dr. Harold Koenig no Congresso da Associação Médico Espírita do Brasil, em São Paulo. E aí eu vi que o que ele tinha escrito, já num campo da religiosidade de uma forma mais ampla, tinha convergência com o que eu havia pensado em escrever dentro dos capítulos da ligação das leis morais com a saúde mental. Então, ali, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, encampou essa ideia e nós lançamos esse livro, que teve uma aceitação muito grande, porque ele fala de acontecimentos emocionais que são muito próximos à vida de todos nós, e o que isso pode se conectar, se ligar com aquilo que Kardec estudou dentro da lei natural, desdobrando depois em 10 leis morais e mais a da perfeição moral. Então, por aí começamos. Foi nesse período que toda essa ideia surgiu e veio de lá, então, esta ideia principal de ligar, fazer um link da saúde mental com as leis morais. A ideia, né, Sérgio, das leis morais como sendo, de certa forma, um código ético, consequentemente, um código prático. E nesse aspecto, eu acho muito interessante resgatar a filosofia antiga, quando não dava para fazer uma filosofia meramente especulativa, sem uma filosofia de vida. E me parece, assim, que essa terceira parte é uma aplicabilidade no dia a dia, né? A gente vai pegar a lei de reprodução, ele vai perguntar coisas muito práticas, e Kardec é muito interessante no sentido de ele não se contentar, em geral, com a primeira resposta. Muitas vezes ele desdobra, ele faz novas perguntas. Então, e é interessante porque no campo da psiquiatria e da psicoterapia, esse próprio autor, né, Harold Koenig, ele tem lançado artigos mostrando como é interessante, no trabalho de psicoterapia, você levar em consideração a bagagem religiosa, cultural que o paciente tem, para poder desconstruir ou construir, enfim, dialogar sobre autoimagem, sobre autovisões, porque senão fica às vezes dicotômico, tipo assim, o paciente está lá com algum adoecimento, e o que o psicólogo, o psicoterapeuta, ou o psicanalista, ou o psiquiatra falam, ele fala assim: "Poxa, é interessante, mas o que é que o meu pastor falaria, né? Ou o que é que o meu padre falaria?" Porque, eventualmente, é como se o profissional da saúde mental ficasse tão desconectado com o lado espiritual, historicamente, né, ao longo do tempo, a gente foi vendo uma desconexão pelo medo, de pensar os profissionais da área como sendo místicos no sentido ruim do termo, né? E a necessidade de dar uma biologia, né, portanto, uma visão médica, às vezes nos distanciou, no primeiro momento, de uma visão espiritual, da vida. Então, às vezes, é como se o psiquiatra fosse até um portador do diabo. É como se fosse: "Olha, essa fala é sedutora, mas ele está, na verdade, me desconectando do que eu acredito." E eu me lembro de ontem, uma coisa muito curiosa,
uma jovem de uma religião evangélica, né, bem praticante, né, que realmente pauta toda a sua conduta nas mínimas questões, incluindo as questões da sexualidade, e incluindo as questões da reprodução, do matrimônio, do casamento, do celibato, enfim, todas essa ela pauta muito na Bíblia, enfim. E ela veio com uma questão de como lidar com a tristeza, ela estava se sentindo triste e não era uma recaída da depressão, era uma vivência de uma emoção. E eu poderia lançar mão de todo o conteúdo de psicoterapia, todo o conteúdo de neurociência, porque ela também é uma pessoa que tem uma formação na área, mas eu quis conversar com ela a partir da Bíblia dela. Se a gente pegar o teu código religioso, e é muito interessante a gente pensar que hoje nós podemos fazer isso por, cientificamente falando, embasado do ponto de vista de estudos empíricos que mostram, olha, é importante levar em consideração, sair um pouco, sabe, Sérgio, do nosso pedestal de conhecimento acadêmico ou qualquer esfera acadêmica, para entender que a pessoa que está lá precisa entender como é que é esse conceito. E a gente, às vezes, tem um papel de ser um tradutor. Então, quando você tem um trabalho desse, que o Sérgio se debruçou para fazer, ou aqui a gente está nesse espaço Jesus e saúde mental, a gente não está pegando a gente não está reinventando a roda. De certa forma, estamos pegando dois conteúdos que já existem aí e tentando linkar conhecimentos que, de certa forma, foi o que você fez, provavelmente, Uhum. pelo menos querendo um pouco por mim, Sim, é sim, o que foi eu isso. tento fazer internamente, costurar conhecimentos que eu adquiri em pontos. E isso acaba sendo útil para mim e para as pessoas, né? Interessante, né, Léo? Exato, acho que essa é a ideia, né? Poder ligar conhecimentos e aproximar essas áreas de, de saberes, né? Porque, assim, a ciência tem uma linguagem própria. De certo modo, a ciência comum, a mais biológica, ela não precisa da religião para poder estabelecer seus métodos. A religião, por sua vez, também não precisa da ciência, não precisamos ter provas concretas, ninguém, para ter fé, precisa da ciência, né? Ninguém acredita em algo por causa da ciência. A fé, ela se dá, muitas vezes, por um caminho completamente diferente. Então, a ciência não precisa da religião, de certo modo, da linguagem, e a religião também não precisa da ciência. Mas o ser humano precisa dos dois. Nós Uhum. precisamos dos dois, né? Porque nós somos corpo e espírito. Então, é desta ligação, desta união, que nós vamos conseguindo formar nexo com esses saberes, com essas áreas. Uma coisa curiosa que aconteceu no desdobrar dessa obra foi que, quando eu escrevi sobre leis morais e saúde mental, eu peguei o índice conforme Kardec tinha escrito as leis lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. Mas mais adiante, quando nós começamos a estudar o cérebro, e sobretudo a obra do André Luiz, particularmente no livro No Mundo Maior, no terceiro e quarto capítulo, que é Estudando o Cérebro e a Casa Mental, o instrutor Calderaro, ele vai nos dizer que nós temos três andares da casa mental. Um primeiro andar, que é correlacionado ao cérebro inicial, depois nós podemos ver alguma coisa sobre isso. Um segundo andar, que é o cérebro intermediário, mais ligado ao córtex motor. E um terceiro andar da casa mental, relacionado aos lobos frontais, que seriam as instâncias mais nobres, mais recentes na evolução do cérebro. E ele situa e nos diz assim, que o funcionamento mental, ele tem uma hierarquia de livre fluxo, né? Que vai desde da parte mais primitiva nossa, onde está o nosso passado, onde estão as nossas funções mais biológicas, uma área intermediária que diz respeito mais ao nosso presente, que está relacionada à nossa vida na Terra, no presente, e os lobos frontais, que tem esta área superior relacionada ao vir a ser, onde estão as eminências a serem atingidas do nosso cérebro, das nossas potencialidades morais. E aí me ocorreu uma curiosidade, dessas curiosidades que por intuição, inspiração, a gente acaba tendo em alguns momentos. E eu pensei, será que nas leis morais não existem leis que estão mais afinizadas, mais afeitas a determinados andares do cérebro? E aí eu fui atrás. E aí eu comecei a olhar e vi que, se a gente dividir as leis morais em três blocos, nós podemos encontrar três leis morais mais relacionadas, não apenas relacionadas, mas mais relacionadas aos andares, o andar inferior.
como, por exemplo, a lei de conservação, lei de reprodução e lei de destruição. No andar intermediário, que diz respeito à vida presente, seriam as leis da nossa vida, da vida na Terra. E quais seriam essas? Lei de sociedade, lei de igualdade, de liberdade, de trabalho. Faltou uma, mas agora a gente lembra. Igualdade, liberdade, Progresso. progresso. Então, essas leis são leis que a gente lida não apenas no nosso presente, em todos, mas nesse período da nossa vida aqui, a gente está permanentemente lidando com elas. E quais são as leis morais que estão relacionadas com o nível superior da nossa vida mental? Aquilo que diz respeito mais à nossa espiritualidade propriamente dita. E aí encontraremos duas leis muito ligadas a isso, que é a lei de adoração, né? E a lei de justiça, amor e caridade, né? E, por fim, da perfeição moral, que seria poderíamos, não diríamos que é uma lei, mas a lei que coroa culminância, né? a culminância. Então, no livro Cérebro Triuno, eu escrevi a partir da lei de reprodução, conservação e destruição. E a proposta para o nosso trabalho aqui, no desdobramento dos próximos meses, vai seguir esta ideia, porque sobre isso a gente pode falar em que aspectos a nossa vida mais humana está relacionado com esses níveis de consciência, né? Uhum. Porque esses níveis iniciais, eles estão ligados muito aos níveis do funcionamento da nossa vida na Terra, o que nos assenta aqui. Porque a religião, ela pode ser percebida de duas maneiras, a grosso modo. Uma de uma forma externa, de uma maneira extrínseca, mas nós podemos vivenciar a religiosidade através da nossa vivência interna. Então, aí tem a ver com religiosidade, tem a ver com o movimento de dentro para fora. E por aí, então, a gente pode pensar amplamente nesse assunto. Beleza. Antes de a gente entrar na reprodução em si, a gente vai ficar um pouquinho sobre esse geral. Por exemplo, essa teoria eu não conheci no livro de vocês, eu conheci no livro essa questão das interfaces, né? No livro de neurociências, a gente encontra a teoria do Paul MacLean, em que né, ele é um médico e neurocientista que tem inclusive um livro que ele lança, porque geralmente essas teorias eles nascem em artigos científicos para um nicho mais acadêmico, e especialmente nos Estados Unidos, né? Ele é de lá, geralmente há uma tendência dos pesquisadores tentarem popularizar os seus conhecimentos em livros para a população em geral. Então, ele tem um livro, né, que tenta popularizar. E essas teorias dele, realmente, você encontra em livros de neurociências, que seria uma teoria chamada filogenética, Isso. que tenta falar da evolução do nosso cérebro, né, a partir, por exemplo, da comparação dos embriões, das partes que nós temos no nosso cérebro com partes que outros animais têm. Então, ele divide em três etapas, três partes, né? Um cérebro mais que ele chama primitivo, e é interessante que ele fale primitivo não como sendo algo ruim, porque em geral primitivo tem uma conotação de pejorativo, de diminuição. Primitivo porque é inicial, é basal. Que Então, veio primeiro, né? veio primeiro, né? A medula espinhal, né? O tronco cerebral, que são coisas básicas, inclusive para a gente se movimentar. Então, eu acho interessante essa ideia de você fazer um link entre a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição, porque são coisas basilares que nos fazem nos movimentar. E aí, vamos pensar o seguinte: conservação e destruição, expressão da própria sexualidade. Com essa energia vital, né, a gente pode ter uma força de vida, vou pegar um pouco do termo da punção de vida, né, coisa construtiva, e uma punção mais destrutiva, uma punção de morte. É a ideia do prazer nos levando à construção ou o prazer nos encharcando na embriaguez, né, no sentido de destruir mesmo. E é interessante, às vezes, na destruição de uma auto-obsessão. Nós ficamos ali aprisionados dentro do nosso circuito do prazer, criando comportamentos dependentes. Então, acho bem interessante essa conexão entre sexualidade, conservação, sexualidade, destruição, né? E essa casa inicial. Aí, Sérgio, eu vou ampliar um pouco. Tem um médico ainda encarnado, um grande pesquisador na psiquiatria chamado Robert Cloninger. Ele tem um modelo de personalidade mais
digamos assim, que ele chama de psicobiológico. Ele divide a nossa personalidade em temperamento, que seria a parte mais genética, e caráter, que seria a parte mais moldada pelo ambiente. E no caráter, ele também bota 3 fatores, que é autodirecionamento, que é como nós nos relacionamos conosco. Então, faria um link aí com o que você colocou com esse cérebro inicial e essas leis, que de certa forma, conservação e destruição e sexualidade é como nós lidamos com nossas energias, né? Com essa energia vital, fundamental, né? Como nós nos relacionamos conosco. Aí tem outro ponto que seria a cooperatividade, que seria como nós nos relacionamos em sociedade, que tem a ver com esse cérebro intermediário, viu? Lei de sociedade, lei de progresso, lei de trabalho, que tem a ver com a parte do cérebro que a gente chama de sistema límbico, que é muito amplo o sistema límbico, mas tradicionalmente é em cima do corpo caloso, tálamo, hipotálamo, tem uma série de regiões, né? E o último ponto que ele chama, no caráter, é a autotranscendência, que é como nós lidamos com o sagrado, com o transcendente, que teria a ver com, digamos assim, com uma parte mais nobre, né? E, inclusive, nos correlatos cerebrais que ele faz, Sérgio, um dos córtex mais se acentua nessa relação. Primeiro, o caráter são áreas corticais em geral, mas é o córtex occipital, que é o córtex da visão. E aí o Roberto Clones faz uma ligação assim, poxa, interessante essa questão da visão, autotranscendência e o terceiro olho que os orientais colocavam, essa visão transcendente que os orientais colocavam. Então é interessante a gente passear por essas teorias que não estão necessariamente no espiritismo, né? O cérebro trino é uma teoria neurocientífica e o Roberto Clones também é uma teoria neurocientífica e também são teorias. É importante que se fale assim, são teorias. Toda teoria científica não significa que seja a verdade absoluta, né? Precisa de reprodutibilidade, mas ele ainda é citado, o Paul MacLean, por esse esforço de tentar encontrar uma questão evolutiva, né, do nosso cérebro. Vale ampliar, Léo, assim, acrescentar a tua colocação, que está excelente, que deu um embasamento muito bom, que quando Paul MacLean ele escreveu o cérebro trino, né? Nós fizemos um pouco diferente, nós escrevemos o cérebro triuno. Por que triuno? Porque a nossa ideia é de que o trino dá uma ideia de andares estanques, né? E no triuno dá uma ideia de comunicação, de transcomunicação entre esses níveis que se comunicam, que se conversam entre uns com os outros. Paul MacLean ele escreveu essa obra dele em 1968. Nós precisamos saber que Chico Xavier, em 1947, portanto, 21 anos antes da ciência entrar nesse assunto, Chico Xavier, lá, né, da sua psicografia, escreve No Mundo Maior. E no terceiro e quarto capítulo, Calderaro fala que nós temos 3 níveis de cérebro. Vale a pena ler essa obra, porque é óbvio que Paul MacLean não leu essa obra, uma obra espírita nossa, brasileira, mas ali, Calderaro já antecipa em 21 anos essa descoberta, essa especulação científica que MacLean vai fazer em 1968. E ali nós temos algumas contribuições, que obviamente não existe na obra de MacLean, que é em relação a como que esse trânsito se dá sob o ponto de vista do aspecto espiritual. Como que estas áreas se comunicam dentro de uma energia dinâmica que se comunica desses 3 níveis. E como tu disseste muito bem, esse nível inferior, ele não é inferior porque ele precisa ser superado e ele é abandonado com a evolução. Não, ele continua existindo. Ele é apenas expandido e ele é completado com as outras áreas, mas nós estamos sempre circulando dentro desses níveis. Kardec, em 1857, quando lança o Livro dos Espíritos, obviamente que não tinha esse estudo. Então, Kardec, como ele disse, olha, o espiritismo que está aqui começando é o início, mas é uma doutrina progressiva que precisará de outras contribuições mais adiante para poder fazer sentido tudo isso que a gente está estudando. Então, usarmos a lei natural, porque quando Kardec estuda a lei natural, ele torna
o espiritismo a religião da natureza. O espiritismo é uma religião natural. O espiritismo é mais do que uma religião, o espiritismo é uma cosmovisão. Uma cosmovisão. Ele nos traz uma noção científica, filosófica, religiosa e nos dá o entendimento de que esses processos naturais estão permanentemente acontecendo no universo e no universo dentro de nós. Existe um universo interno. E esse universo interno, ele é regido por níveis de consciência. Então, aí entramos dentro da lei natural como algo assim, reprodução. Quando Kardec fala em reprodução, lá naquela época, numa época pré-psicanálise, numa época em que não se falava em sexualidade ainda, Kardec não fala sobre a sexualidade. Kardec fala sobre reprodução. Ele pergunta essa questão da perpetuação da espécie, né, do que aconteceria se nós não tivéssemos a reprodução, e os espíritos dizem que a vida pereceria. Mas hoje nós sabemos que a sexualidade é essa energia vital que faz parte da natureza, que faz parte das espécies e que, sobretudo no ser humano, tem um apogeu fundamental. E na lei de reprodução, Léo, nós vamos encontrar que, e dentro da sexualidade, um dos pontos principais que nós encontramos para a saúde mental é a questão do prazer. Que a libido, ela responde pela permanência, pelo interesse de todos nós na nossa própria vida. A gente precisa de sexualidade em vários níveis. Sexualidade não é apenas sexo genital, mas ele é também. Então, nesse sentido, na rotina dos atendimentos, isso aí tu pode também ampliar essa colocação que eu vou fazer, mas nós vemos que a maior parte das pessoas que procuram atendimento psicológico acabam falando de relacionamentos, de vínculos, de decepções amorosas, do desejo de encontrar alguém para se realizar como ser humano. Nós encontramos o ser humano interessado na sua vida, assim, as pessoas apaixonadas se sentem vivas, pessoas que perdem a paixão se sentem não vivas, e por aí nós vemos que o prazer, que a libido, ela faz parte deste contexto da lei natural. Então, quando a gente fala de instintos, quando a gente fala de pulsões, nós estamos falando de Deus, porque foi Deus que proporcionou isso na natureza, isso está impresso na nossa modalidade, do nosso ser. Nós nascemos no mundo assim, e nós vivemos a vida inteira assim. Existe uma obra muito interessante de uma psicanalista francesa que se chama Françoise Dolto, em que ela estuda a psicanálise à luz do Evangelho, ou o Evangelho à luz da psicanálise. E ela traz todo o entendimento da vida de Jesus, inclusive das curas que Jesus protagonizava, como uma restituição da vida libidinal das pessoas. Quando ele devolvia aquela sexualidade, a sexualidade no sentido de fazer com que a pessoa tenha desejo de se sentir viva. Vitalidade, né? A vitalidade, né? E veja, as religiões, principalmente as religiões ocidentais, têm muito prurido de falar nessa questão de sexualidade. Tem muito medo. Inclusive no nosso meio espírita, às vezes a pessoa tem muito cuidado, assim, tem uma coisa meio demoníaca, assim, né? Falar sobre sexualidade parece a coisa do demônio, né? Mas o demônio não é tão demônio assim. O demônio são essas forças instintuais que estão dentro de nós e que são muito necessárias à vida. Uma pessoa que não tenha essa força da sexualidade, ela deprime. Ela deprime, ela perde a graça, ela fica cinza, ela fica sem graça. Então nós vemos assim, que estas leis morais dizem respeito, sim, a esses assuntos que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E, como tu disseste muito bem, se a gente não estudar essas bases lá do início, é como criar um edifício sem base, sem alicerce. Tem pessoas assim que, eu gostaria de estudar o espiritismo apenas no que ele tem assim de sublime, de falar dos espíritos. Sim, isso é tudo muito bom, mas a gente não precisa não pode ficar só rezando. A gente também precisa se relacionar com as pessoas, estar no mundo e lidar com essas questões que são da ordem da nossa vida, aonde ela se assenta no plano físico. Porque a religiosidade verdadeira é aquela que pode enfrentar a nossa vida aonde ela acontece, aonde ela está, que é na nossa existência, no nosso mundo, na nossa encarnação. A obra de Kardec, ela acaba tendo uma continuidade, até porque os autores daquela época, eles
escreviam com mais detalhes, né, eles tinham menos, digamos assim, necessidade de edição, de quantidade de páginas, as pessoas liam mais e tal. Então, por exemplo, a gente encontra um rudimento, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec vai analisar sobre as muitas moradas há muitas moradas na casa de meu pai. E se a gente Isso. parar para ler lá, ele vai falar prioritariamente dos estágios evolutivos dos mundos, mas ele vai colocar a questão das percepções internas, as casas do pai, Uhum. né, as moradas do pai, também como esferas de percepção espiritual. Por exemplo, quando a gente desencarna e a gente vai ter uma percepção espiritual X ou Y, essa questão do céu e do inferno sendo também amplitudes ou finitudes da nossa percepção. Então, de certa forma, ele traz ali com a linguagem que ele tinha, né? E Uhum. fazendo um paralelo com o Evangelho, alguma noção de interioridade, de subjetividade, né? Dentro do Evangelho. E aqui nesse Jesus Saúde Mental, Sérgio, a gente teve um dos capítulos que a gente falou sobre as muitas moradas da casa do Pai e trouxe um pouco dessa questão do mundo maior, trazendo um Uhum. paralelo. Que curioso, sabe que a primeira palestra, uma das primeiras, né? A primeira palestra espírita que eu fiz foi com 17 anos e quando começaram a me convidar para fora do centro, aí a palestra que eu mais fiz foi a muitas moradas na casa do meu pai. Ah, é? E, e aí eu decorei aquela palestra, que era estava no início ali. Então, no final, eu pedi para mudar o tema, porque já estava sendo 10 palestras repetidas, e no início era mais para treinar ali a oratória. E eu tenho um gosto muito grande por esse tema, porque é um tema que nos fala não só da evolução dos mundos, mas da evolução íntima. E quando a gente fala evolução, esse passeio, evolução mais do que uma escada que você sobe, né? Mas um passeio, um fluxo. Uhum. Mais uma vez, no Livro dos Espíritos, nessa lei de reprodução, de fato, ele vai usar mais um pragmatismo, por exemplo, sobre monogamia, poligamia, que são temas extremamente atuais quando a gente pensa em Uhum. eh, o poliamor, né? Quando a gente pensa Uhum. em casamento, relacionamento aberto, coisas extremamente atuais que Allan Kardec teve muita coragem, me parece, e muito pioneirismo de colocar em um livro inicial, que é o Livro dos Espíritos, né? Essa temática tão pragmática da como a gente se relaciona com a sexualidade. Agora, anteriormente, na pergunta 200 a 202, ele vai questionar a questão mais do sexo, né? E vai dar a ideia da sexualidade enquanto energia, aquela questão famosa, os espíritos têm sexo? E os benfeitores respondem, não como entendeis. Por quê? Porque a gente entende naquele momento, e é bom citar isso, Uhum. uma obra pré-psicanálise, né? Uma obra Uhum. Uhum. pré-freudiana. E os benfeitores falarem, não como entendeis. Por quê? Porque a gente entendia, e ainda entende muito, quando fala sobre sexo, a genitalidade, né? E o gênero, né? E ele fala não como entendeis, porque os sexos dependem de uma construção orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade dos sentimentos. É uma Uhum. visão extremamente pioneira que Kardec tem coragem de perguntar e os benfeitores falam o início, né? E a gente vai ver a lei de reprodução, um desdobramento mais prático, mais pragmático. Acho interessante essa ideia do triuno, Sérgio, no sentido de unificação, porque vamos pensar na casa mental inicial, né? Que o Calderaro coloca, inclusive, como sendo o nosso inconsciente. E aí ele Uhum. coloca até o termo da casa mental consciente e o superconsciente, né? Isso. A gente geralmente pensa no inconsciente, acho que muito influenciado também pela visão que predominou da psicanálise, né? Muito na questão da sexualidade reprimida e das Isso. coisas instintuais reprimidas, porque a gente pensa muito no recalque, na repressão, e aí esses termos ficaram populares. É um recalcado, né? Mas Isso. os termos junguianos também. Esse é um cara é um complexado, quando a gente quer Uhum. diminuir. Só que todos nós somos recalcados, porque temos todos recalques, temos todos repressões, faz parte, e todos nós somos complexados porque temos complexos. Mas é interessante que a gente pense assim, nessa casa mental primitiva,
e aí pegando um diálogo com o Jung, acho muito interessante um livro, ou seja, uma seleção de textos da Bridget Dust, que é Espiritualidade e Transcendência. São vários textos de Jung só sobre essa temática, que ele se debruçou um pouco mais do que Freud em relação à transcendência. E ele vai colocar que no inconsciente nós também temos o divino. Então, nessa casa mental primitiva, por isso que eu falei, não Sim. é diminutiva, nós temos um impulso inconsciente divino, né? Ou seja, de Deus, de espiritualidade. E aí ele vai falar uma prova disso, aí ele vai trazer o conceito de arquétipo. E essa palavra Uhum. arqué é a mesma palavra que está na arquitetura. Então, arqué vem de uma ideia grega do logos, que é a base pela qual se ordena o mundo. Então, mais do que uma coisa primitiva negativa, é uma coisa primitiva arquetípica, ou seja, da base, da arquitetura do ser, tanto quanto a libido. Ora, então a libido é uma coisa divina. A sexualidade é uma coisa, para um termo mais simples, santa, né? Que deve ser usada santamente. Quando o médium está num transe mediúnico, a área cerebral, as áreas cerebrais que são envolvidas não são áreas totalmente diferentes de áreas cerebrais que a pessoa é envolvida quando está sentindo um outro tipo de prazer, né? O circuito do prazer ele é mais inespecífico, então acho muito interessante essa perspectiva e a gente poder pensar nesse aspecto, né, Sérgio? Pode falar. Enquanto tu falavas aqui, eu estava buscando no Livro dos Espíritos, lá na parte do princípio vital, na pergunta 75, Kardec pergunta para os espíritos, para o espírito de verdade. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque às vezes existe no nosso meio uma ideia de que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai superando os instintos. Como uma ideia assim errada, de que a razão e a moral faz com que a instintividade, com que a pulsionalidade desapareça. Então, Kardec inteligentemente já pergunta para os espíritos: à medida que crescem as faculdades intelectuais, essas faculdades mais subjetivas, diminuem as faculdades instintuais? Olha o que os espíritos respondem, contrariando o nosso senso comum. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Olha isso. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha que interessante. Que interessante. Aquilo que você falou há pouco, não existe divinidade na lei de adoração e menos divinidade na lei de reprodução. Não, está este triuno significa equilíbrio, trânsito livre, expansão de consciência. Mas a instintividade carrega em si a força vital, a força motriz. Então é muito interessante quando tu dizes, Léo, assim, há muitas moradas na casa do Pai. Aonde é a casa do Pai? Também o nosso mundo interior. Se o reino de Deus está dentro de nós, a morada do Pai é a nossa vida interna. E há muitas moradas na casa do Pai, ou seja, há muitos níveis aonde Deus habita, inclusive na instintividade. Qual é o problema da sexualidade? Se é que podemos dizer que tem. É a questão da sua manifestação, do seu desequilíbrio. Quando Kardec fala na monogamia, ele está supondo que existe um equilíbrio deste fluxo do triuno. E aí o indivíduo vai ter uma tendência a querer se abastecer de uma relação de qualidade com uma parceira ou com um parceiro só. Agora, quando se fala em poligamia, se tem uma ideia
de que essa sexualidade é uma tentativa de resolver alguma coisa que está em conflito através da experiência sensorial. E aí nós vemos assim, aquele mesmo sexo que na lei de reprodução pode servir para a perpetuação da espécie, mas pode servir também para a troca afetiva, para a troca energética, sendo uma expressão de afeto entre casais que se amam. E aqui hoje nós podemos ampliar essa questão para a questão das relações de vários tipos, inclusive as relações homossexuais, que é uma evolução nós pensarmos nesse sentido, porque lá originalmente no Espiritismo também a gente pensava esse assunto com muito tabu. Hoje nós podemos dizer que a sexualidade não tem a ver com gênero, ela tem que ver com expressão afetiva. Então a sexualidade ela pode se comunicar em relacionamentos de principalmente onde há a afinidade. Então ele serve para a procriação, mas serve para a troca energética, serve para o crescimento, e ela pode atingir um nível de transcendência, onde a própria sexualidade genital possa ser dispensada. Então, há níveis evolutivos, aí talvez quando o Jung estuda na questão da transcendência, ele vai mais além do que Freud trouxe, embora alguns autores psicanalíticos, hoje eu me detenho mais no estudo da psicanálise, porque eu tenho mais afinidade com essa disciplina, como Bion, por exemplo, ele nos fala que esse caldeirão do inconsciente é o caldeirão da criatividade. É onde estão os potenciais criativos, onde estão a nossa natureza mais vital para o desenvolvimento dessas possibilidades. Então, quando é que sexualidade é um problema, voltando a esse ponto? Quando ela se torna tóxica. Então, nós podemos falar hoje, Léo, que existem as obsessões por prazer. Existem obsessões por prazer? Sim, são as mais comuns hoje dos nossos dias. Né? Quando perguntam para mim qual é a obsessão que é perigosa, é aquela subjugação que a pessoa se debate, se atira no chão? Não, essa aí a pessoa procura ajuda. A mais perigosa é a por fascinação. Quando a pessoa entra num processo de intoxicação de prazeres, que ela não se dá conta. Então aí entra a drogadição, entram os relacionamentos tóxicos, entra o alcoolismo, entram todos os fetiches da modernidade, desde a questão do narcisismo exagerado, isso tudo é sexualidade transviada. Quando uma pessoa tem uma necessidade extrema de prazer, o prazer pela compulsão do comer, do beber, do jogar, tudo isso é sexualidade num nível tóxico, e que significa que nós ultrapassamos um limite, ou que nos desorganizamos, vamos dizer assim, de um fluxo mais equilibrado que nos fala na direção oposta à saúde mental. Quanta coisa, né, Léo? Às vezes é porque objetifica demais, né? Fica. Objetifica demais essa instância tão profunda, e aí caímos em soluções muito hedônicas, auto-obsessivas, né? As soluções da modernidade em uma ideia de libertação, eu tenho pensado sobre isso, né? Numa ideia de libertação, a gente tem se aprisionado mais, porque ficamos aprisionados em nós mesmos, né? Ficamos aprisionados nessa, e aí o conceito de auto-obsessão, né? Que Allan Kardec também fala traz no livro que colocaram, né, Obras Póstumas, que nós somos geralmente os obsessores de nós mesmos. E aí essa auto-obsessão, que acaba sendo a principal escravização, é que abre portas para essas várias escravizações externas, quer seja objetificando com um personagem fisicamente, nas relações tóxicas, mas as várias relações tóxicas, porque a gente vê no Espiritismo o próprio conceito de obsessão entre encarnados, né? A obsessão entre encarnados, que seria... E aí eu acho muito interessante o pioneirismo, eu falei, inclusive, nesses últimos dias aqui no Jesus Saúde Mental, esse pioneirismo do Espiritismo de trazer conceitos com outros nomes, mas com esse conceito de obsessão, auto-obsessão, obsessão entre encarnados, a gente coloca muito termos atuais sobre auto-boicote, né, o boicote que a pessoa acaba fazendo em relação a si mesmo, e em nome de uma falsa liberdade, se escravizando, porque é como
uma água insaciável, né? Acho que a ideia é que nós somos a gente tem muito uma insaciabilidade e as soluções para a felicidade que temos construído são soluções que mais nos afogam em muitas vezes, né? Você falou um Uhum. ponto interessante, sabe, Sérgio, da evolução das ideias. Eu tenho meditado muito, aí eu vou compartilhar reflexões pessoais, que a gente pode também, né, enquanto pessoas, compartilhar reflexões pessoais inspiradas assim em análises, mas são pessoais, não é de, por exemplo, quando você lê o Velho Testamento e lê a Lei Mosaica ou vários outros profetas, ou o próprio Novo Testamento e lê ali a Epístola de Pedro, as Epístolas de Paulo, você vê passagens muito pragmáticas de como as pessoas se relacionar entre si do ponto de vista do casamento, ser a parte mais humana. Mas quando você pega o Evangelho de Jesus, eu já me debrucei várias vezes, eu nunca consegui encontrar no Evangelho de Jesus em si, nas palavras dele, Uhum. passagens que condenem, por exemplo, É, uma relação homoafetiva. Eu nunca exato. consegui encontrar. E eu fico Uhum. pensando que a mensagem dele é tão mais profunda que Exato. essa questão fica um pouco mais secundária Uhum. das nossas querelas, discussões, debates, brigas, na verdade, guerras, na realidade, em torno dessas temáticas, que você realmente encontra passagens ali da Epístola de Paulo, né, em coloca assim talvez a mulher, o gênero feminino numa posição mais subalterna, Sim. mas ali são com a própria lei mosaica ali, alguma coisa mais Uhum. da lei humana. Allan Kardec faz, inclusive, essa análise, né, da lei divina e da lei humana dentro da primeira revelação. Mas o Evangelho de Jesus é tão profundo que parece que ele é como se dissesse assim, olha, tem coisas que são muito mais transcendentes, né? Uhum. E a gente às vezes se pega em questões assim pseudo-cristãs, na minha percepção, até me desculpe o termo pseudo-cristão, né? Mas me parece que são pseudo-cristãs porque não são necessariamente embasadas em passagens ali que chegaram até nós. A gente tem que pensar o seguinte: são passagens que chegaram até nós Sim, de discípulos que escreveram, não é uma passagem. Então sim. acaba sendo um reflexo parcial dessa mensagem profunda, né? Assim, eu Existe posso o, fazer uma reflexão, Sérgio. existe o Cristo e existe o cristianismo. O cristianismo é o que veio depois de Cristo, veio através da pena e das obras dos cristãos. Né? O que a gente pode extrair do Evangelho de Jesus é o pensamento, tentar se aproximar da ideia, do entendimento. Realmente, Jesus não normatizou, Jesus não diz assim, faz isso, não faz aquilo, isto é certo, isto é errado. Isso é uma tendência nossa para tentarmos nos sentir mais seguros diante das nossas incertezas. Então, o ser humano é um ser angustiado por não ter certezas. Então, na busca das religiões, há uma tendência de tentar achar o que está certo, o que é errado, que é para a pessoa fazer só o que está certo e aí merecer o céu. Só que não é assim. Jesus subverteu totalmente isso quando ele esteve no mundo, porque ele mostrou que essa dinâmica da salvação é uma dinâmica interna. Então, não há um julgador externo. Então, ele próprio é quem primeiro derruba a ideia de alguma norma ideal. Ele está permanentemente fazendo isso. Por isso Jesus era tão fascinante. Às vezes a gente, quando fala sobre Jesus, a gente tenta colocar Jesus no nosso time. Dizer, ele disse tal coisa. Não, ele não disse tal coisa. Isso é o que a pessoa gostaria que ele tivesse dito para justificar o que ela pensa. Jesus está sempre além disso. E acho que você diz, e diz com muita coragem mesmo, Léo. O próprio Paulo não deixa de passar em algumas das suas mensagens a sua própria humanidade, porque ele teve problemas com as mulheres, né? Ele teve um problema com uma noiva que morreu por causa dele. A partir dali ele não teve mais vida libidinal nenhuma. Ele precisou fazer a toque de caixa uma transmutação para transcender isso aí, mas isso não quer dizer que ele não tenha ficado com alguns rudimentos que são próprios à época também. Temos que pensar que há 2000 anos a cultura também não conseguia pensar muito diferente disso, a não ser Jesus.
a não ser Jesus. Porque quando Jesus tem uma mulher que sangra e toca nele, uma mulher jamais poderia tocar num homem. E uma mulher que sangrava era uma mulher impura. Se ela tocasse em qualquer... Veja, sangue. Sangue da menstruação, sangue genital. Estamos falando de sexualidade. Estamos Uma falando da coisa muito simbólica, né? Uma coisa muito órgãos simbólica. dos Não é à homens. toa que entra nessa, né? Uhum. Exato. E aí ela toca em Jesus e Jesus diz assim: quem tocou em mim? Porque de mim saiu uma virtude. Ou seja, olha o amor desse homem que acolhe a humanidade de uma mulher sangrando. Ou seja, não tem diferença para ele. O que existe ali é a pureza do afeto. Ele não caracteriza se ela é homem, se ela é mulher, se ele é homossexual. Não. É aquela pureza, é aquela fé, aquela devoção. E aí ela, com muita vergonha, diz: fui eu. E aí e naquele exato momento ela é curada. E ele diz assim, e ele não toma o mérito para ele, ele diz assim: a tua fé te curou. Olha que extraordinário isso. Ele devolve para a nossa humanidade o próprio poder. Ele não se outorga ser o causador daquela virtude. Aquela virtude é intrínseca. Há muitas moradas na casa do Pai. De onde será que vem uma cura? Muitas vezes ela vem lá do mais interno da gente, do mais inferior de nós. Quando a gente liberta e faz as pazes com alguns impulsos primitivos e transita isso de uma forma mais harmônica, nós ficamos mais saudáveis. E talvez aí a gente possa entender que quando a gente estuda Jesus hoje, nós precisamos nos desapegar um pouco desses critérios religiosos, os critérios dogmáticos, que infelizmente fazem parte da nossa mente, porque inclusive no nosso meio nós vamos ver muito isso. Então a gente precisa desapegar disso aí, para tentar nos aproximarmos daquilo que Jesus propôs. Porque, lembrando mais uma vez, Léo, leis morais e saúde mental é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos, qual é a obra que Kardec dedica depois para poder estudar as leis morais? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele toma o Evangelho como o livro base das suas leis morais. Novamente, Jesus. Ou seja, vou compartilhar nesse finalzinho uma história que eu acho que simboliza como a gente precisa ter profundidade e acho que coragem também para pensar nessa temática, além de uma questão normativa, e também não querer fazer o livro dos espíritos ou a terceira parte, né, das leis morais ao nosso bel prazer e questionar por questionar. Eu me lembro quando, como você também, nasci numa família espírita e estava num determinado momento, eu estava com 13 para 14 anos, Sérgio. E aí meus amigos foram sair, porque de fato eu nunca, é curioso, eu sempre tive trabalhos espíritas, mas eu nunca fui isolado do mundo. Eu sempre tive, até hoje, eu tenho muitos amigos que não são espíritas. E isso é até um pouco mais difícil, porque coloca em caminhos de exposição, de convites, que se você ficar isolado do mundo, você não vai ter. Então, é um caminho interessante a gente pensar. Às vezes a gente tem a restrição da expiação numa doença que nos coloca em algum caminho de restrição, e às vezes a gente tem provas de portas abertas, que não é bem expiação, mas é um teste. Porque ser assim, cristão, ser espírita, nas bodas de Canaã, é muito mais tranquilo do que ser espírita em alguns outros espaços. Mas, ao mesmo tempo, as bodas de Canaã trazem uma aparente tranquilidade, porque a gente se embriaga com prazer e entra em portas mais fáceis, assim, né? A ideia da porta estreita, da porta larga. Então, é uma aparente tranquilidade. Pois bem, a gente ia, seja para uma festa, era um show de forró. Então íamos dançar. Quando chegou no caminho, o mais velho que dirigia, já tinha carteira, tudo. Aí ele começou a falar, vamos para tal. Aí falou o nome de um bordel. E aí eu,
puxa vida, era de noite, não tinha celular, minto, lá em casa tinha um celular, mas era um celular que era um telefone, né, aquele celular grande, que era tão Sei, grande que você tijolão. deixava em casa, então não era muito prático. Então, eu fiquei: "Puxa vida, tá de noite, como é que eu vou fazer?". E quanto mais eu rezava, eu comecei a rezar, para ver se minha prece contaminava, assim, e mudava o pensamento. Quanto mais eu rezava, mais o pessoal confirmava a ideia de sair do forró e ir para um outro caminho dessa sexualidade, eh, mais desgovernada, se a gente puder usar um termo assim. E curioso que eles todos sabiam que eu era espírita, que eu já era evangelizador, já frequentava, já trabalhava, eu tinha esse caminho, eles respeitavam, mas foi a vez que mais insistiram: "Vai, Léo, vamos, Léo". E aí um falou assim: "Você não vai para o umbral não, Léo", porque ele não era espírita, mas ele sabia do umbral. Aí eu: "Não, cara, eu não estou pensando nisso não, é porque realmente eu não quero e tal", mas aí fiquei calado, porque eu percebi que quando eu dizia que não, mais eles insistiam. E fiquei assim: "Bem, se for eu vou chegar no local e não vou entrar e dou um jeito de ligar a cobrar", porque na época se ligava a cobrar no orelhão, né. Mas em algum momento, Sérgio, eles pararam no posto de gasolina para abastecer o carro, e aí eu falei: "Bem, vai ser agora que eu vou pedir ajuda, o help, para o meu irmão mais velho que já dirigia", né, o do meio na verdade. Liguei para ele essa cobrar e falei: "Ó cara, tem uma situação X, eu não quero ir, né, aí tu pode não, nem se preocupa, fica aí que eu vou te pegar". Aí ele me pegou, eu e fui embora, meus amigos foram para o que eles achavam que deveria ser e eu fui para onde eu achei que deveria ir, que era para casa, porque eu achava que não dava para. Pois bem, contei essa história na Mocidade Espírita já algumas vezes. E aí o jovem espírita me falou assim: "Ô Léo, mas por que você, a título de estar no mundo sem ser do mundo, né? Ô Léo, mas por que É. você não foi e e orou lá, né?" E aí Em vez de ser o evangelho no lar, é o evangelho no bordel. eu brinquei assim: "Mas cara, veja, é porque eu não sou Chico Xavier, né, a ponto de Sim. conseguir ir, né, para um prostíbulo e Hum, contagiar o ambiente com a luz, né, que ele tem". Ou seja, a gente tem que ter mais saber dos nossos limites, ter mais humildade, ter mais pé no chão, né, e não querer inverter. Aí eu falei: "Mas tu rezava, Léo?" Aí eu falei: "Olha, só se eu fosse rezar de cabeça baixo, porque era um show que tinha, né. Então eu vou como é que vai ser isso? Eu não tenho não dava não, não fui". E então eu fico pensando assim, Sérgio, às vezes a gente se engana, né, faz um auto-engano, e eu estou compartilhando isso para a gente ver de forma especialmente para a juventude, que essas hum, coisas estão postas, essa sexualidade mais de forma mais profunda, ela se coloca na juventude, especialmente nos campos atuais de tanta abertura, né, em que as portas não estão abertas. Eu costumo dizer que na minha época eles estavam escancaradas, na época da juventude, e hoje não tem mais porta nenhuma, não tem mais divisória, exatamente, é. né. Então, existem sim essas coisas pragmáticas, que está aí no Livro dos Espíritos, coisas muito pragmáticas que a gente possa, assim, às vezes: "Olha, o meu caminho de unificação, de trânsito é uma interdição, é um não, porque todos nós temos um passado, né, e acho que daí vem o medo, da gente trabalhar essas temáticas, porque nós objetificamos demais a sexualidade na genitalidade e Hum. na pornografia dessa sexualidade. E eventualmente temos dificuldade pelas nossas próprias feridas, né. Você falou das feridas talvez do Paulo, eu fiquei pensando nas nossas feridas enquanto homens, enquanto gênero espíritos que estamos encarnados no gênero masculino, as nossas feridas reencarnatórias, para que a gente não pense que já somos espíritos puros, só porque a gente está ali numa posição de palestrante, de médium, de trabalhador. Ao contrário, vários, e aí a gente tem ali os mensageiros do nosso lar, o médium caindo pelas vias dessa sexualidade que entrou no caminho destrutivo, né, no caminho da objetificação do paraíso na Terra, quando na realidade nós temos apenas pequenos oásis. E eu acho que é interessante a gente, eh, enfim, compartilhando esse finalzinho, Sérgio. Sei. Rapidinho, só para fazer um contraponto nessa reflexão, para quem está nos ouvindo, eu digo, mesmo que você tivesse ido
se Uhum. tivesse entrado, que você tivesse participado daquela experiência como jovem ali, isso não te levaria para o inferno. A questão toda é como poder pensar isso depois, se isso é algo que produz alguma coisa na sua vida, se isso vai ter algum tipo de crescimento, ou se isso vai se tornar algum tipo de sintoma. Porque hoje, possivelmente, muitos jovens estão nos ouvindo, Léo, e muitos deles vão. E o Uhum. bordel hoje, Léo, é todo fim de semana. É todo fim de semana na balada. Isso está acontecendo todo fim de semana. Isso já é lugar comum para eles. Uhum. Então, não se trata de não entrar e ficar maculado. Se trata de saber onde se quer viver. Poder pensar sobre isso depois. E usar isso, se for o caso da pessoa, se tivesse tido um Léo que escorregou e foi lá junto, poder Uhum. usar isso como experiência. Os nossos Uhum. pacientes chegam cheios de culpas também, às vezes. Olha, eu fui. Sim, e aí? Foi, mas É, continua sendo um ser humano que tem valor, continua sendo uma pessoa que tem uma experiência, para que também não se fique uma ideia assim de que aquilo que a gente experimenta também não possa servir como um objeto de crescimento para, em outro momento, servir como uma fonte de amadurecimento, né? é, mas é o curioso, Sérgio, é que a gente não pegue a priori o discurso da experiência. A posteriori, porque o que é que acontece? Contando com o jovem, aí o jovem às vezes pega o discurso e aí é a questão do auto-engano, né? De se enganar, não, eu vou, é tranquilo. Como tinha um jovem que falava assim, que me falou do Léo, enfim, ele talvez tinha uma vida. A gente quer tudo. No final das contas, nós queremos tudo. Nós queremos o bordel e nós queremos o paraíso. Nós queremos conciliar. Esse trânsito, é esse que eu quero lançar o Uhum, alerta. Esse uhum, trânsito não é conciliar a priori, porque esse caminho a gente já fez na Idade Média, da autopunição. A gente ficava com um carpe sim, diem do Gregório de Matos, né? Assim, vamos aproveitar a vida ou salvar a alma? E a gente às vezes quer tudo, essa dicotomia. a, né? Queremos tudo. Então, a ideia é, a posteriori, não é ficar numa culpa tóxica de se sentir um Uhum, perturbado e inferior, mas a anterior, ou seja, antes, não vamos utilizar o nosso conhecimento como a favor, digamos assim, de desculpas mentais, né? Porque a gente às vezes, aí eu venho o auto-engano para essas desculpas, mas obviamente que e mais ainda, né, porque as portas, como eu falei, não estão abertas, elas estão sem portas, é escancar, uma casa sem pode. porta, né, sem parede, enfim, É por isso que eu quis dizer que nessa ideia isso já está escancarado, né? Hoje em dia já tem que ser feito um outro tipo de trabalho, um tipo de trabalho de reflexão, de ver o que serve, o que nutre, o que acrescenta, o que o que é que a abre, gente quer, não é? é, Que caminho a gente está querendo, como é que a gente fica depois, né? Até porque a gente uhum, já, como está muito exposto, aquela casa, e aí é o reflexo da parede, né? Em locais, às vezes, que não tem um recurso financeiro muito grande, as casas não têm paredes, e você tem ali as divisórias com toalha, com lençol, né? E a criança acaba sendo exposta rápida, muito sim, precocemente, a uma sexualidade do sexo mesmo dos pais, e isso sim, acaba se tornando muito precoce. E essa ideia de não ter as paredes divididas e não ter o time, não ter o tempo, é um ponto muito importante da gente poder refletir e também pensar assim, será que isso também não tem sido causa de tanto adoecimento com certeza, psiquiátrico, com de certeza. tantas, você falou das obsessões pelo prazer. Então, se a gente usa esse conhecimento todo para a priori, anteriormente, já usar uma desculpa, talvez seja uma desculpa que vai te levar a um quadro mesmo de autoobsessão, porque você vai ficar se punindo, uma parte de você que é algo diferente. Então, é esse caminho do diálogo que é difícil. Poder criar, poder ter capacidade de pensar sobre isso, né? Poder ter essa possibilidade. Mas eu concordo contigo que é um assunto em aberto para a gente poder alongar. E Ver que esse difícil, né? tema da lei de reprodução, como traz coisas que a gente pode hoje desdobrar para essa nossa época e tornar esse um assunto atrativo, né? Sempre atual da doutrina espírita. E que certamente, Sérgio, nas leis de conservação, na lei de destruição,
como estão nesse conjunto, a gente vai desdobrando essa amplitude e fica o convite para a gente poder se debruçar tanto no livro quanto nas leis morais do Livro dos Espíritos, né? Para que a gente possa estar junto. Sérgio, muito obrigado. Acho que como é o primeiro encontro, a gente acaba passando um pouco das 9 horas, porque fica muita coisa para podermos falar, mas em geral é que a gente começa de 8 e termine de 9, e aí fica todo o nosso convite para que você possa estar junto conosco. Em geral, as últimas terças-feiras de cada mês, em geral ao vivo mesmo, mas eventualmente algumas datas diferentes, de acordo com o calendário, a agenda de cada um de nós, a gente vai divulgando pelo site da Mansão do Caminho. Sérgio, vou deixar para você fazer aí a sua despedida final. Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima, Sérgio. Fale aí a sua despedida final. Eu agradeço, Léo, como sempre. Eu acho que é importante nós estarmos aqui falando sobre essas questões em aberto. Não há verdades absolutas, nós temos uma tarefa, um compromisso em trazermos reflexões. Foi muito agradável, que bom, e que a gente, nosso próximo encontro, tenha condições de poder desenvolver mais ainda as outras leis morais que são tão interessantes. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau, Sérgio. Tchau, pessoal. Tchau, Bel. Tchau, gente.